E hoje o nosso assunto. Ih, chegou mais gente, ó. Chegou a Lígia Clara, Maria Inês, a Renata Leonardo. Bom dia, pessoal. Hoje o nosso assunto, como sempre, a gente está estudando aqui o Agenda Cristã, né? Do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, André Luiz Espírito. O tema é número 7. A gente chama Solicitação Fraterna. E aí, ele começa falando assim: ajude com a sua oração a todos os irmãos. Dois pontos. Que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. Que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. Que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações. Que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão. Que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhes descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram o precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem um realejo da desculpa para todas as falhas, que sustentam a vocação de orquídeas do salão no mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Então vamos lá. Ah, chegou ainda a Fabiana, a Sônia Ribeiro, a Ana, que estava falando, né, que ela perdeu no Para o Ímpar e aí não veio fazer hoje. Mas nós dois estamos a postos aqui para substituir a pessoa que teve problema. Bom dia, Ana. Obrigado pela ajuda sempre. A Beth Reis, a Goia Guerra e Eleazar. Bom, o texto, quando você olha aqui, né, ele tá pedindo, ele podia assim, ajude com orações, com sua oração a todos os irmãos. Se ele quisesse, se ele tivesse que resumir, ele colocaria assim: ajude com orações a todos os irmãos que são egoístas. Que ele está falando do egoísmo, né? O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 917, ele pergunta assim: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Aí os espíritos respondem, olha só a resposta deles. Podia responder assim, né? Não, faz aquilo. Mas antes, olha como é que eles respondem. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. Olha a resposta dos espíritos. O egoísmo é das imperfeições humanas é a mais difícil da gente se livrar dela, de desenraizar-se, né? Porque está muito enraizado. Por que está enraizado? Porque porque deriva da influência da matéria. Por que a gente tem essa influência? A gente sofre muita influência. Porque o homem, ainda muito próximo de sua origem, muito próximo de sua origem significa assim, espíritos que ainda têm pouco tempo desde que foram criados, e espíritos ainda infantis, né? Somos espíritos impuros, somos espíritos ainda que temos muito caminho pela frente. Como os espíritos, são os espíritos estão dizendo no livro dos espíritos, tá? A influ, a,
O espírito, né, influência que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. As nossas leis, a nossa organização social, nossa, o nossa educação. Ele fala assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção de que a vida moral for predominando sobre a terra. Olha só, o egoísmo vai se enfraquecer na proporção que a gente for pensando na vida moral, sobretudo sobretudo com a compreensão que o espiritismo vos faculta no vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, conforme a gente for se desligando do, do mundo material e se ligando no mundo moral, no mundo espiritual, mais fácil vai ser para a gente se desligar do, do egoísmo, que está muito enraizado, espíritos ainda infantilizados, né? Porque o egoísmo tem tudo a ver com criança, né? Chega com uma criança de 2 anos e fala assim: olha, divide o teu brinquedinho com a tua amiguinho, com o teu amiguinho, com a tua amiguinha. Não dá, porque criança é naturalmente ainda, né? Ainda está naquela fase do egoísmo. É muito difícil para uma criança de 2 anos entender isso. E nós, às vezes, espíritos adultos, pessoas adultas, nos comportamos como crianças, porque a gente ainda está muito próximo da origem. Por isso que ele fala, né, o André Luiz, ajude com a sua oração a todos os irmãos que não têm tempo para ser útil para ninguém, que acham que estão sempre defrontados com a ingratidão, que enxergam o mal em tudo, né? Que olham para cima e para ver, olham os castelos, a ambição, né? Eu quero ter um castelo, mas não acende uma vela no chão, não pensa numa coisa elevada, que somente cooperam na torre de marfim de personalismo, não ajuda os outros. As pessoas que se acreditam emissários especiais, né? E credores de benefícios, que a pessoa, não, eu tenho direito, eu sou poderoso, né? Quem é você, né? Com quem você acha que você está falando? Olha só que situação, né? Das pessoas que desistem de continuar aprendendo na luta humana, né? Tá falando daqueles que resolvem que está na hora de ir embora, antes da hora, que exibem um realejo de desculpa para todas as suas faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, se acham que são, né, o último biscoito do pacote, né, que são as flores mais belas, né? Então, que se julgam centro de atenção compulsórios das atenções gerais. Olha só, né, a gente hoje no mundo em que a gente vive, as pessoas querendo, né, o sucesso é medido em quantidade de likes, em quantidade de visualizações, em quantidade de seguidores que a gente tem, né? É complicado. É a vaidade, né? O egoísmo, a vaidade é filha do egoísmo. Aí eu aproveitei também, peguei esse livro aqui do Hamed, As Dores da Alma, e aí ele fala assim, né? A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que consegue ver a si próprio. Olha só, né? Então, aí ele fala aqui no livro, né, que o Francisco VI, o duque de algum lugar lá na França, que eu não sei falar o nome, era um escritor francês do século XVII, dizia assim, que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse os que as motivou. Ele está dizendo, né, a gente às vezes faz coisas por egoísmo, a gente faz o bem por egoísmo. Olha só o que ele está falando aqui, né? O orgulho, gente, foi incluído entre uns dos principais pecados capitais do catolicismo. Aí, né? Principais pecados capitais do catolicismo está lá, o egoísmo. Então, o egoísmo é realmente a chaga da humanidade, né?
o egoísmo e o orgulho. E aí as pessoas perguntam: existe mal? Allan Kardec responde, né? Os espíritos respondem a Allan Kardec: não, o mal intrínseco não existe, mas o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, né? Esses é que representam o mal. Olha, gente, chegou mais pessoas aqui. Chegou, deixa eu ver aqui. Ih, depois agora, o Eleazar já tinha falado. A Sunamita, oi, Sunamita, a Regina Rocha, a Maria Mendes, a Ana Capal, a Vera Lúcia, a Nancy Miller, a Nilza lá do Allan Kardec, a Marlene Branco e a Leila Moura pediu para a gente orar por Vilmar da Silva Moura. Vilmar da Silva Moura, esposo da Leila, que está lá na UPA do centro. Vamos orar, vibrar por ele, tá, Leila? Pode deixar. Isabel e todo mundo também vão mandar vibrações de cura, né? Para ele. Isabel Pise, bom dia, Isabel Pise, a Sandra Câmara, a Glória Ochoves, que está aqui também com a gente lá do Allan Kardec, e a Nadir Teres, também do Allan Kardec, aqui com a gente. Então, quando a gente olha, né, o texto aqui do André Luiz, ele fala assim: a gente tem que orar por essas pessoas, porque todos nós precisamos de oração, né? Mas ele pede a oração para que porque a gente mande vibrações positivas para essas pessoas. Porque, como ele falou, né, o Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos, como os Espíritos dizem, a gente só vai superar o egoísmo quando a gente tiver uma educação moral, quando a gente entender que o que é mais importante é a vida espiritual, né? Não a vida material. Porque o que o Espiritismo precisa fazer, né? O grande objetivo do Espiritismo, a gente sempre fala: qual é o objetivo do Espiritismo? Formar um homem de bem. Mas isso também é o objetivo do catolicismo, também é o objetivo dos protestantes, né? Também é o objetivo dos hindus, também é o objetivo de todas as religiões, né? Na verdade, né, o que diferencia o espiritismo, dos outros? O espiritismo prega que a gente tem que vencer o materialismo. A gente entendendo que a verdadeira vida é a vida espiritual, a gente começa a rever as nossas atitudes, rever as nossas ações, rever os nossos pensamentos, né? Isso vai trazendo consequências para os nossos sentimentos e a gente vai, então, se distanciando do egoísmo materialista para a gente ir mais perto, né, da caridade espiritual, né? A gente começa a olhar para o mundo de maneira diferente. Por isso que André Luiz pede: vamos orar para todos os irmãos que fazem, que agem com egoísmo, que todas essas coisas que eu falei aqui, que ele fala, né, que o André Luiz fala, são faces do egoísmo, né? Pessoa que não tem tempo para ajudar e serem úteis para ninguém, só trabalha para ela. Isso é egoísmo. Aquelas que se declaram afrontadas pela ingratidão em toda parte, porque o egoísta só pensa nela. Então, poxa, se tem alguém que não pensa em mim, eu fico chateado, né? Acho que teve ingratidão. Faça um favor, espera uma coisa em troca. Aqueles que o André Luiz fala que trazem os olhos de luto para enxergar o mal em todas as situações. Tem gente que olha o mal em tudo, né? Tudo que acontece, olha, toda situação, olha, nossa, isso aí não tem jeito não. Apesar de que hoje em dia, né, com tanta fake news, a gente olha todas as notícias, a gente já olha desconfiando. Mas isso aqui foi escrito, né, na década de 40, década de 50. Então existem pessoas que têm um olhar pessimista da coisa, né? Pergunta assim: vamos fazer isso? Não, não vai dar, não. Isso aí tem aquilo, já coloca a dificuldade.
que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros. Quer dizer, a gente sempre trabalha quando é a gente que está em evidência. Quando é o outro que está em evidência, a gente tem dificuldade de ajudar, de trabalhar, né? Eu sou eu, quando eu estou em evidência, eu trabalho. Agora, quando é o outro que está em evidência, eu não estou muito afim, não. Deixa ele fazer sozinho. Aqui, os egoístas que se acreditam emissários de especiais e credores dos benefícios de exceção. Tem aquelas pessoas que dão a carteirada com quem você pensa que está falando, né? Então a gente tem essa visão, né? A pessoa liga para outra, vai falar né? Vai reclamar alguma coisa, com quem você pensa que você está falando, né? Sei lá, a polícia para um figurão na rua e o policial, o senhor cometeu uma infração aqui, furou o sinal. Aí a pessoa que fez com quem você pensa que está falando? São essas pessoas aqui, né? Que devoram o precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si. Às vezes, né, nas conversas, a gente encontra pessoas que falam muito delas mesmas, não querem nem ouvir. Quando você vai falar, a pessoa não quer te ouvir, não deixa você falar. Os que desistem de continuar aprendendo na luta humana são aqueles que cometem o suicídio, né? Os que exibem o realejo da desculpa para todas as suas faltas. Ah, eu errei, mas eu não vim, eu não fiz isso por causa daquilo outro. Eu não fui lá porque estava chovendo, estava ameaçando chover. Eu não fui por causa disso, por aquilo. Então a gente dá desculpa para não fazer as coisas. Que sustentam a vocação de orquídeas no Salão do Mundo, isso eu já comentei. Que se julgam centros compulsórios das atenções gerais. Eu sou o centro das atenções. E os que fazem culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Essa culto sistemático à enfermidade. Aí eu chego lá no médico, né? Aí tá lá na fila do ortopedista. Aí a pessoa mesmo pensa, o que que você veio fazer? Não, que eu tô com uma dor aqui no tornozelo. Aí o outro fala, não, eu tô com o joelho aqui que não consigo virar. E o outro fala, eu tô com uma dor nas costas. Quando se deixar, tá todo mundo de cama lá na conversa. Que um começa a haver uma competição de quem sofreu mais. Né? Então a gente tem pessoas que a gente conversa com elas, como é que você tá? Ah, eu tô com uma dor assim, assim. Não, eu perguntei, mas você tá feliz? Tá? Não, eu tô com dor. A pessoa conversa com a pessoa, a primeira coisa que ela diz é que ela tá com dor, né? Aí o André Luiz termina. Essas pessoas são doentes graves que necessitam do amparo silencioso.